Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 25 do Colégio Naval de 1985, a última questão da prova daquele ano. O valor de A para que a soma dos quadrados das raízes desta equação aqui seja mínima vale quanto? Então, antes de começarmos a resolver essa questão, vamos nos lembrar de alguns fatos, né? A gente pegar aqui uma função quadrática, né? f de x igual a m vezes x. M vezes x ao quadrado, né? Mais n vezes x. Mais c. Então, dos nossos conhecimentos prévios das funções quadráticas, a gente sabe que a soma das raízes dessa nossa equação do segundo grau vale menos n dividido por m. E que o produto das raízes dessa nossa função do segundo grau é c dividido por m. E eu vou chamar de x0 o x mínimo ou máximo dessa função do segundo grau. O x mínimo ou máximo dessa função do segundo grau vai ser n dividido por 2 vezes m. Esse aqui vai ser o x mínimo ou máximo, vai depender do m, né? Se o m for positivo, então a concavidade dessa função é toda voltada para cima e a gente tem um x mínimo. Se o m for negativo, então a concavidade dessa função é voltada para baixo e daí a gente tem um x máximo. Então, diante desses fatos, o que a gente pode fazer agora? A gente vai considerar a função nossa, né? Nossa função f de x vai ser quem? Vai ser dada por essa expressão aqui, ó. Então, vou colocar aqui, f de x vai ser igual a x ao quadrado mais 2 vezes, ou melhor, 2 menos a vezes x menos a menos 3. Vamos considerar essa função do segundo grau aqui e queremos trabalhar justamente com as raízes dessa nossa função, ou seja, com as raízes dessa equação aqui. Então, perceba o seguinte, né? E se a gente chamar A maiúsculo e B maiúsculo, vamos chamar de A maiúsculo e B maiúsculo, as raízes dessa nossa função do segundo grau. Então, A e B são raízes. Então, o que a gente pode dizer de A mais B ao quadrado? Então, de novo, A e B são raízes dessa nossa função aqui. O que nós podemos falar de A mais B ao quadrado? Isso nos dá A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Né? Então, quanto que vai valer A ao quadrado mais B quadrado? Ou seja, a soma dos quadrados das raízes, que é isso que o problema quer que a gente trabalhe, né? Nós queremos trabalhar com a soma dos quadrados das raízes, ou seja, com isso daqui mais isso daqui. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B. Então, perceba agora o seguinte, ó. Quem é a soma das raízes dessa equação? Daí a gente olha para cá. A soma das raízes é menos n dividido por m. Quem é o menos... Quem é o n olhando para cá, ó, né? Olhando para a nossa função do segundo grau. O n é um número que multiplica o x, ou seja, é 2 menos a. Então, essa expressão aqui nos diz que a mais b vai ser quanto, né? Vai ser menos, né, o número n, que é, portanto, 2 menos a, dividido por m, que é 1, né? O número que multiplica aqui o x quadrado, que é o m, vale 1. Então vai ficar menos 2 menos a dividido por 1. Isso aqui a gente eleva ao quadrado, né? O que está aqui dentro do parênteses é a soma das raízes. Só que a gente tem que elevar tudo isso ainda ao quadrado, porque tem esse ao quadrado aqui, né? Menos 2 vezes... Quem é o produto das raízes? O produto das raízes é c dividido por m. Olhando para cá, ó, o c é menos a menos 3. Então a gente coloca aqui menos a menos 3. Tudo isso dividido por quanto? Né? Tudo isso dividido por 1. Então vai ficar assim, menos a menos 3 dividido por 1. Porque o m nosso aqui, ó, é 1. É o número que multiplica o x ao quadrado. Então, temos, portanto, que a mais b ao quadrado, melhor dizendo, mais b ao quadrado, vai ser igual a 2 menos a ao quadrado
mais 2A mais 6, né? Desenvolvendo essa expressão aqui, né? E quem é, portanto, A ao quadrado mais B ao quadrado vai ficar 4 menos 4A mais A ao quadrado mais 2A mais 6. Logo, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado. Esse menos 4A com esse mais 2A vai ficar menos 2 vezes A mais 10. Então, o que nós temos? Ó? Nós temos que o A ao quadrado mais B ao quadrado é uma função em A, na variável A. Então, a gente pode até escrever assim, ó, e o A ao quadrado mais B ao quadrado a gente pode chamar de uma função em A. Eu vou chamar de F maiúsculo de A. F de A é igual a A ao quadrado menos 2 vezes A mais 10. E o que nós queremos, né? Pelo enunciado do problema, nós queremos encontrar o valor de A para que a soma dos quadrados das raízes dessa equação seja a mínima. Ou seja, nós queremos encontrar o valor de A tal que essa função f aqui, ó, seja mínima. Ou seja, a gente quer encontrar o A mínimo, só que o A mínimo é dado por essa expressão aqui, né? O x mínimo é o menos n dividido por 2n. Então a gente pode escrever assim, ó, que o A mínimo, que eu vou chamar de A0, o A0 vai ser o A mínimo, né? Porque o número que multiplica aqui o x quadrado ele é positivo. Então essa função, ó, ela tem a concavidade assim, ela vai ter a concavidade voltada para cima, né? Ela vai ter concavidade voltada para cima. E se você for perceber, essa função ela não toca o eixo x, porque pela fórmula de Bhaskara, né, as raízes dessa nossa função aqui são raízes complexas. Então, esse aqui seria o gráfico da nossa função f de A. Então, o número que multiplica o A ao quadrado aqui ele é positivo, então a concavidade dela é voltada para cima, e, portanto, ó, a gente tem um x mínimo aqui, ó, um x mínimo que eu vou chamar de A0. E aqui, ó, o f desse A0, né? O f aplicado nesse A0 vai dar um y0, que é o menor valor que essa função atinge, né? Então, olhando para cá, ó, quem vai ser o nosso A0? O nosso A0, eu vou colocar aqui, ó, o nosso A0 vai ser igual a menos 2, ó, porque o nosso n é o menos 2, menos 2, dividido por 2 vezes, né, 2 vezes o m, só que o m aqui é 1, então vai ficar 2 vezes 1. Isso nos dá 1, ou seja, o A0 vale 1. E essa é a nossa resposta, nosso gabarito vai ser a letra A. Então é isso, pessoal, um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula, até mais!